Eu já tenho uma panela fervendo com meus legumes, que é o caldo de legumes que eu vou precisar para fazer esse risoto. O caldo de legume é essencial. Esse caldo de legumes é o coração do nosso risoto. Aqui eu peguei, os legumes que eu tenho aqui, que eu tinha hoje. Eu tinha cenoura, abobrinha verde, batata, mandioquinha, salsa, chuchu e também coloquei os talos da salsinha. Mas você pode fazer o caldo de legumes com os legumes que você tem na sua geladeira e na sua casa. Pode ser brócolis, couve-flor, os legumes que você tiver. O importante é que seja um caldo de legumes. Aqui só tá na água, não tem sal nem nada, só cozinhando aqui, fazendo esse caldinho. E ele vai ficar o tempo todo aqui. Eu vou baixar o fogo enquanto a gente estiver fazendo risoto, porque vamos usar de pouco a pouco. É 1,5 litro de água que eu vou precisar de... Água não, de caldo de legumes. Vou precisar de 1,5 litro de caldo de legumes. E o tempo todo ele vai ficar aqui, porque precisa que esse caldo esteja quente, fervendo. Então, a gente vai deixar aqui e vamos começar a preparar o nosso risoto. Vamos colocar aqui 1 colher de manteiga, uma panela no fogo. Vamos deixar ela derreter. Junto com a manteiga, eu vou colocar um dente de alho amassado. Vou deixar dourar aqui com a manteiga. Vou acrescentar menos de uma metade de uma cebola, que é 1/4 de cebola bem picadinho. Vou deixar ela dar uma murchadinha aqui, junto com o alho. Aqui eu tenho 3 colheres bem generosas de cenoura, bem picadinha, bem miudinho. Também tenho 3 colheres bem generosas, colheres de sopa. A medida é colher de sopa, tá? De milho verde. A mesma medida de 3 colheres tenho de vagem. Eu vou colocar a mesma medida de pimentão. Isso aqui é a gosto. Quem não gosta de pimentão, não coloca. Eu coloquei um pedacinho de vermelho e um de verde, só para ficar colorido mesmo. Vou refogar. Vou refogar por mais ou menos 2 minutinhos. Vou acrescentar 1 xícara de chá de 240 ml de arroz arbóreo, próprio para essa receita. É um arroz para risoto, que você encontra nos mercados. E vamos refogar muito bem, dar uma desidratada nesse arroz aqui. Tá vendo que a quantidade de legumes é o suficiente para 1 xícara de arroz. Esse arroz, ele rende muito. Não se preocupe, que essa receita aqui, ela serve 4 pessoas tranquilamente. Mas você pode dobrar a receita aí na sua casa. Eu vou desidratar até que o arroz fique esbranquiçado, como a gente refoga um arroz comum. Eu refoguei bem esse nosso arroz. Vou acrescentar 1 xícara de chá de vinho branco. Vou ficar mexendo e vou deixar esse vinho branco ele evaporar totalmente, mexendo sempre. O risoto é um arroz que você não pode deixar na panela, tampar e deixar ele cozinhar. Você sempre tem que estar mexendo.
eu vou ficar mexendo aqui e vou esperar que o vinho branco evapore. Eu comprei um vinho branco seco, o mais barato. Não precisa ser um vinho caro, não, mas precisa ser um vinho. Vou ficar mexendo aqui até que o meu vinho evapore totalmente. O vinho evaporou, eu vou temperar com sal. Também vou colocar no meu um pouquinho de pimenta do reino, que é a gosto, tá? Muitas pessoas vão no comentário falar, você coloca pimenta, tem criança, tem criança. Gente, eu não tenho criança na minha casa, se eu tivesse eu não colocaria. Eu uso os temperos que aqui em casa todo mundo come e gosta. Você pode colocar o tempero, eu falo em todos os vídeos, gente. Coloque os temperinhos que você tem costume, que você usa, que você gosta, que todo mundo na sua casa vai poder comer. Eu faço aqui, tá? Com os temperinhos que eu tenho costume. Para as pessoas não ter que ir lá no comentário, às vezes fazer até comentário ofensivos, bravas, porque eu coloco pimenta na minha comida, tá bom? Depois de temperar o nosso arroz, é hora da gente vir com o caldo de legumes que está aqui do lado fervendo. Com uma concha, auxílio de uma concha, eu venho com uma concha desse caldo. Vou acrescentar no meu risoto e vou ficar mexendo até essa água evaporar. Quando evaporar, novamente eu venho com a concha, coloco mais uma concha e fico mexendo até que a água evapore. E assim eu vou ficar aqui, tá? Cozinhando aqui, mexendo sempre o meu risoto por uns 20 minutos, até que ele fique al dente. Lembrando que o risoto você não pode parar de mexer e simplesmente deixar aqui. Você tem que estar sempre mexendo, porque não vai dar certo se você colocar e não ficar mexendo. O meu já está quase secando aqui. Eu vou acrescentar mais uma concha e assim que faz. Você vem com legumes, o caldo de legumes que está aqui ao lado, o fogo baixo. O arroz eu também baixei o fogo. E assim eu vou ficar aqui por mais ou menos 20 minutos, colocando a água, né? Colocando o caldo de legumes e mexendo. Colocando caldo seca, eu coloco o caldo de legumes e vou mexendo até que o meu arroz fique al dente. Vamos lá, né? Aguardar. Após 20 minutos, o meu risoto cozinhou, ele está bem cozidinho. E ele fica assim, cremosinho mesmo. Quem conhece risoto sabe, né? Que o arroz arbóreo fica desse jeito. E é um prato maravilhoso. Agora, eu vou desligar o fogo. Lembrando que essa receita foi a pedido do meu filho, que mora lá na França, e pediu para eu fazer um risoto, que ele quer comer um risoto lá e não sabe fazer. Pediu para eu fazer. Um abraço, um beijo muito grande para você, meu filho, para você e para sua esposa aí na França. Agora eu vou acrescentar uma colher de sopa bem generosa de manteiga. Também vou acrescentar meia xícara de queijo parmesão ralado. Vou misturar muito bem, rigorosamente. Vamos misturar isso aqui rigorosamente por alguns minutos. Aqui está o prato pronto. Se você gosta, pode servir com cheiro verde ou simplesmente se apreciar desta maravilha. Pensa num cheirinho maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus.